galera! Chegamos à nossa quarta aula, a última desse módulo, e vamos entrar num assunto muito legal agora. É mesmo. Olá pessoal, olá amantes da arte, olá pessoal que gosta da arte cênica, né, que gosta do teatro, que tá aqui porque quer aprender mais, ou quer entrar nesse mundo agora do teatro, né? Por que não? Por que não aprender a encenar, aprender a apresentar, né? E utilizar essa forma de comunicação que é tão maravilhosa para se comunicar com outras pessoas, passar a sua mensagem, né? Passar o seu recado, não é mesmo? E para começarmos, vamos então fazer um resumo da aula passada. Será que você lembra do que você estudou? Será que esse povo lembra do que estudou na aula passada? Ah, lembro da aula passada, tá, mas e da aula anterior? Ah, eu lembro vagamente. E da aula anterior? Tem todas as aulas aí, vocês voltem, assistem e vocês vão ver que tem muito conteúdo. Passamos por Grécia, passamos por Roma, chegamos com a igreja, com teatro na igreja, né? E vimos o porquê que o teatro saiu da igreja. E ao sair da igreja ela veio pra rua, né? Porque muitas pessoas, vocês que, por exemplo, são cristãos, né, vão receber muitas perguntas. Ah, teatro na igreja, coisa antiquada, isso não é de Deus, né? Onde já se viu heresia, né? Na aula passada nós ensinamos e mostramos que o teatro ele começou dentro da igreja, né? Isso. Ele começou dentro da igreja, ganhou muita popularidade. Por causa dessa popularidade, né, ela foi retirada uma parte dele da igreja. Deixou uma pequena partezinha que não chamasse tanta atenção, né? Então o teatro ganhou as ruas. Isso mesmo. Então, na Idade Média, o teatro surge com força total dentro da igreja, faz um enorme sucesso, tá? E aí a gente passou por todas as etapas, desde a Grécia, viu a contribuição que a Grécia deu para o teatro, porque apesar de ser considerado o berço do teatro já existia há muito tempo. Ela deu o jeito Grécia do teatro, né? Roma deu aquela grande contribuição para o teatro, né? E a igreja também dá a sua contribuição para o teatro. E como ela muda o rumo do teatro na Idade Média, né? Então o teatro entra dentro da igreja com o intuito de evangelizar, na verdade não é nem de evangelizar, é de falar a mensagem, transmitir a mensagem da cruz de uma forma que as pessoas entendessem, né? Quando as Três Marias então vão até o sepulcro para ver o corpo de Jesus e não o encontram. Então essa encenação ela viraliza e fica muito famosa, né? E o povo ama isso. Só que os maiorais, com medo do teatro, com medo da revolução que o teatro estava trazendo, o povo estava dando mais atenção à encenação passada do que a palavra em si. Os líderes religiosos estavam com medo assim deles perderem a autoridade da igreja. Eles estavam com medo deles perderem o controle, porque eles gostavam. A maioria dos líderes antigos, agora que a gente mudou essa ideia, estamos tentando mudar essa ideia, eles gostam de tudo centralizado, tudo na mão deles, o poder tudo na mão. Tem que estar tudo aqui na palma da mão. Isso, tudo na palma da mão, né? E a igreja não era diferente, então a igreja queria esse poder na palma da mão dela. Às vezes até hoje, né? Dependendo da religião, gente, da denominação, tá? Não tô falando aqui cristão, católico, não, no geral. E aí eles estavam com medo de perder esse controle da população, porque o povo começou a pensar. O teatro faz o quê? A pessoa pensar, não é verdade? E aí o povo começou a olhar bastante pro teatro. Aí eles ficaram com medo. Assim, antes que a gente perca a nossa popularidade ou que a gente perca o controle e a autoridade que temos, vamos jogar fora o teatro, né? E literalmente jogaram na rua o teatro, né? E aí onde o teatro então vai para as ruas, ganha as ruas, e essa é a nossa aula de hoje, o teatro de rua. O que a igreja fez? Qual foi essa contribuição? Querendo ou não querendo, qual foi essa grande contribuição que a igreja deu ao teatro? E não dá para você entrar em teatro de rua sem relacionar a igreja. Não dá. Né? E isso nós já entramos na aula de hoje, que é o teatro de rua.
Tá, mas nós já falamos de Grécia, certo? Já falamos de Roma, já falamos da igreja. E essa igreja a qual nós falamos nem é no Brasil. Não é no Brasil, né? Porque o Brasil é novo, o Brasil ainda é berço relacionado a vários outros países europeus, né? Europeus, asiáticos e vários outros. Mas vamos focar aqui no Brasil então. Sim, pode ser? Pode. Vamos focar aqui no Brasil. Porque a gente fala muito de lá fora, mas e aqui? Como que surgiu o teatro no Brasil? Então, na verdade, o teatro no Brasil, ele é por conta da igreja, tá? Então, os padres, com o intuito de evangelizar, de catequizar, na verdade, os índios, então eles trazem o teatro. Então, como eles não conseguiam conversar com os índios, não conseguiam se comunicar, não conseguiam entender o que eles queriam, ou falar o que queriam, né, para os índios, eles acham uma forma, que era o teatro. Então eles utilizam o teatro para conseguir se comunicar com os índios. E nessa comunicação, eles catequizam os índios, né? E aí aí é que é a grande revolução do teatro no Brasil, onde entra, na verdade, o teatro no Brasil, né? E aí um dos grandes responsáveis por isso é o Padre Anchieta, que foi um tremendo, né, artista, digamos assim, né, porque ele escreveu peças teatrais, ele utilizou dessa arma de comunicação, desse meio de comunicação, para fazer muitas coisas boas, né? Uma delas, catequizar os índios, não que isso seja algo bom, né, porque, assim, é como se a gente achasse que só a nossa religião que é boa, quando a gente fala assim, catequizar os índios, né? Mas foi um meio de comunicação, uma forma como ele utilizou para conseguir falar com os índios. E através disso tem muitas peças famosas que ele escreveu nessa época para conseguir falar com os índios. E daí então é que viraliza o teatro no Brasil. Alguns vão dizer que o teatro no Brasil só veio depois da corte, né? Depois da família real, que ela vem e aí ela tem a necessidade de algo para, digamos assim, entreter, né? Algo para divertir. Então, o teatro era visto ainda lá, lembra lá um pouquinho de Roma, né? O teatro só para diversão. Então, eles ainda têm essa ideia. E aí a corte traz o teatro com a ideia de diversão. Mas, na verdade, o teatro entra muito primeiro aí com os padres, com outro intuito. De catequizar, de se comunicar com os índios e fazer com que eles fizessem o que eles queriam. E daí começa e se dá os grandes movimentos culturais que nós temos hoje, que ninguém tem ideia que eles surgiram nessa época. Lá junto com o padre, né, ele usava muito teatro para poder ensinar as pessoas, né? E ganhou realmente, como ela falou, muita força mesmo. Só que, como você falou, com a chegada da família real, o povo gostava tanto, né, que, como foi dito, já tinha teatro na rua, teatro dentro da igreja, teatro fora da igreja, em todo lugar tinha o teatro. Mas com a chegada da família real, muitas pessoas da Europa vinham para o Brasil para poder visitar o Brasil. E foi aí que eles fizeram o teatro fechado e trouxeram equipes de teatro fora do Brasil para poder apresentar. Por quê? Aí vieram franceses, vieram romanos, vieram gregos. Só teatro de alta potência para poder satisfazer a alta corte. Isso. E os brasileiros, o pessoal daqui que fazia o teatro, foi deixado de lado. Então o teatro ele passou a ser apenas para um grupinho fechado, entre aspas, de um grupo de pessoas importantes da época. Isso, exatamente. Então, querendo ou não, menosprezaram o teatro daqui e trouxeram de fora. Isso, que correto? É o famoso teatro de rua. Porque, na verdade, esses ensinamentos que os padres davam era o ar livre. Era o ar livre. Esses ensinamentos de Bíblia, histórias bíblicas, de catequese. Então, tudo que eles queriam passar, né, de ética cristã, então era tudo ar livre, era aberto, né? Então, aí sim, no Brasil, o teatro já entra direto como teatro de rua, né? E aí sim, os padres podiam utilizar, né, muito esse tipo de teatro nas ruas.
E aí tem bastante. Só que aí, como você falou, eles queriam algo mais elegante, algo mais chique, algo que algo que satisfazia a necessidade deles, né? Pra satisfazer realmente o ego, os olhos, né? Então eles queriam todo aquele brilho, aquele glamour. Aí é onde eles trazem, então. E aí Dom João pega e fala assim: peraí, o povo ama teatro tá em todo lugar, tá vindo o pessoal de fora, vamos melhorar isso aí? Aí Dom João vai lá, assina um decreto e fala assim: vamos construir um teatro, vamos pegar as ideias de Roma, vamos pegar ideias de Grécia e vamos construir o teatro aqui, para o pessoal que vier de fora assistir, mas não vai assistir o teatro daqui, vai assistir um teatro de alta classe, né? Vamos fazer um trem mais gabaritado, digamos assim. E aí tira um pouco, continuou o teatro aqui normal em todo lugar, mas para elite o teatro tinha que vir de fora, porque vinha com ares europeus, roupas glamourosas, aquele mega, né? Já tinha toda uma estrutura fora, né? Então a corte já tinha todo esse glamour de teatro, eles já estavam mais avançados nisso. Então aqui começa de uma forma mais simples, digamos assim, né? Que é aquele de rua, sem muito adereço, com pouca infraestrutura, porque o de rua utilizava o que estava ali, né? Então o de fora não, o lugar fechado, apropriado, o som, tudo acústico, tudo organizadinho. Aí a roupa, então eles estavam acostumados com aquilo, não estavam acostumados com aquela coisa feita assim, em qualquer lugar, uma praça pública, né? E aí então eles trazem isso e faz esse decreto que tinha que ter esse teatro dentro. Mas só que o Brasil foi desenvolvendo, foi crescendo com isso. O Brasil gostava dessa cultura desse teatro de rua, né? Então isso chamava muita atenção, porque de certa forma era a única coisa que tinha, né? Assim, que chamasse a atenção. Então o povo gostava disso. E aí surge vários movimentos aí. E por causa disso, né, desse decreto, fala assim: não, peraí, pra aqui pra dentro a gente é bom pra apresentar, pra quando vem o pessoal de fora nós não somos bom. Calma lá, peraí. E foi daí que começou a surgir vários escritores, vários artistas, porque você quer mexer com uma pessoa, brasileiro, você quer mexer com uma pessoa e falar no ego dela, bateu no ego assim: não é bem assim não. Vamos mostrar, não é tão bom assim não. Vamos mostrar que nós somos bons. E foi aí que começou o teatro brasileiro ganhar mais corpo, ganhar escritores, ganhar teatrólogos, que hoje nós chamamos de teatrólogos, é um nome bonito, né? Muitas pessoas ganharam força com o teatro aqui no Brasil. Isso. Né? E daí surge, então, a gente tem toda essa literatura dessa época, né, baseado nisso. Né, depois que a corte então resolve trazer, opa, pera aí que a gente consegue também, né? E aí fez essa mesclagem desse glamour, né, todo da corte com o cotidiano, com o comum, digamos assim, da rua. Porque lembra que a gente falou que tudo era voltado para a igreja, né, as encenações e tudo, mas como o teatro foi para a rua e começou a perder esse ares da igreja, de ligado ao sagrado, que nós já falamos isso antes, foi quando você acabou de falar. Para poder ganhar corpo com a massa que estava na rua, que não se entrava dentro do teatro, feito com toda a riqueza na época, né? Eles começaram a pegar coisas do cotidiano, da vida comum, artistas comuns, para poder ganhar as ruas, ganhar a paixão do povo. E foi daí que começou. E até hoje, né, a gente se fazem festa no formato de antigamente, ninguém nem se dá conta, pensa que é algo novo, quando na verdade você só está reformulando o que já foi apresentado há mais de 300, 400, 500 anos atrás. Sim, já lá desde a época, né, do começo da colonização no Brasil, que festejam-se os teatros de rua e a gente não tem ideia, e na verdade só cresceu isso, né? E aí por isso se tem como cultura brasileira, porque foi surgido nessa época, né? Onde o teatro veio e abraçou isso tudo, né? E aí a gente acha que esse é de agora, que inventaram, e não. Então por exemplo,
o nosso famoso carnaval. Nosso famoso carnaval é antigo, não é da agora, É festa né? popular. É uma festa popular e é um teatro, gente. Tem toda uma encenação Na verdade, pra acontecer. acaba não se tornando... São vários grupos de teatro em um só, né? Porque são vários quadros, né? Isso, né? Então é uma forma, né? Alguns gostam, outros não. Eu particularmente não, mas é dessa incorporação do teatro, é dessa expressão artística e faz parte da artes cênicas, né? Então, e o teatro é dessa parte aí, desde quando, né? Do começo aí. E ele só foi evoluindo, ele foi melhorando, foi incorporando e pegando, né? Abrangendo mais pessoas, né? Mais estilos, mas ele começou muito antes do que a gente imagina. Isso. E vamos fazer uma comparação aí. Anota aí, grifa, deixa bem destacado aí. Quando foi feito o teatro e pro pessoal de fora vir, aquele todo glamour e tal ali, né, com suas roupas nas apresentações, o teatro de rua, por outro lado, combateu isso, apresentando nas ruas, mas de forma diferente. Eles fizeram a via sacra, Sim. da mesma forma que era feito no teatro, só que lembra, o teatro é um espaço pequeno. A via sacra são várias passagens, a encenação da passagem de Cristo, o sofrimento de Cristo. Eles levaram isso para a rua, assim como era feito em Roma, né? Levaram isso para a rua, e olha que curiosidade, enquanto no teatro era todo mundo sentadinho e vendo a encenação lá, aquela coisa linda, com toda a púrpura legal, na rua fizeram diferente. Além dos personagens que eram vestidos caracterizado, todo o público que ia assistir também ia vestido igual. Então não tinha essa de eu colocar essa camisa que eu tô aqui, a Jo essa camisa, a gente viu a encenação como nós fazemos hoje em dia, né? O pessoal se vestia mesmo, colocava toda a roupa, colocava, se tinha que colocar algo na cabeça, colocava também, e a máscara. Isso. Então, por exemplo, se eram nessa parte da encenação de Cristo, da paixão de Cristo, então eles tinham que ir com roupas da época, né? Então, parecendo os discípulos, ou parecendo as Marias, né? Então, cada um ia com a sua vestimenta para fazer parte da apresentação, né? Eles eram parte da encenação, né? Então, artistas e público se misturava, né? Então, a ideia era essa. Então, eles conseguiam chamar muito mais a atenção da população, da massa, né? Do que o teatro lá da corte, que era fechado, nem todo mundo podia entrar. Ninguém sabia praticamente o que acontecia lá dentro, entre aspas. Isso, então a massa não sabia, não tinha acesso, não podia, né? Já esse da rua não. Esse era todos podiam participar. Então, aí a Via Sacra se torna uma das maiores encenações artísticas que a gente tem no mundo. Porque a pessoa não só assistia, ela se fazia parte, ela sentia-se parte da encenação. Porque ia acompanhando todo vestido, todo caracterizado. Coloca a gente, caracterizado. Isso, Edinaldo, grava aí. Eita palavrinha difícil hoje. Então, eles iam vestidos para se sentir parte da peça. Então, pensa, vamos colocar a Santa Helena hoje, a nossa cidade. Todo mundo ia ver a encenação de Cristo, toda aquela passagem, você vestido igual. Sair de onde é feito hoje é feito no estádio, né, com toda a polpa, luzes e tal, mas sair do estádio, né, a qual era como lá na Grécia, né, ter todo um estádio para apresentar, sai do estádio e vai para a rua, e na rua todo mundo ser vestido como típico da época. Né, e ir acompanhando a Via Sacra. Isso. Pensa uns a favor de Jesus, outros contra. Exatamente. Então cada um se entrava num personagem, né? Cada bairro que a encenação for passando se torna ali um grupo de pessoas diferentes. Pensa que coisa linda que seria, toda uma cidade envolvida. Você sabe que na época que eu morei em Brasília, lá na cidade de Paraná, existe uma avenida, né, única. Sim. E lá todo ano
se faz, eu não sei, tem 5 anos que eu não vou lá e não assisto, mas todo ano se fazia nessa avenida grande. E as pessoas iam, tinha que fazer inclusive um cordão de isolamento, porque o povo queria invadir, sabe? E todo mundo acompanhava, assim, naquele sofrimento a Via Sacra. Então ia Jesus, o personagem Jesus, com a cruz, carregando mesmo, né? A diferença é que ela tinha uma rodinha, mas é de madeira, viu? E ele ia carregando até o final, dava uns 3 quilômetros de caminhada. E o povo ia acompanhando fielmente. Aí tinha as paradas certas de onde Maria caía, né? A encenação de Maria caía aos pés, né? E o povo, gente, era lotado de gente, né? Porque é uma encenação linda que toca a gente, né? E é um meio de, olha gente, é um meio de transmitir a mensagem, a palavra, né? E hoje, olha aí a contribuição da igreja para o teatro. É uma das maiores e mais belas encenações. Todo ano, em todas as cidades se fazem, todo ano. Mesmo nesse ano de pandemia que nós passamos, né, regravaram, não deu para ensaiar porque, né, isolamento, mas repassaram tudo. Então a gente viu sempre essa encenação sendo feita e é algo perpétuo, é algo assim que ficou, né? De contrapartida, aí vieram junto festejar também o carnaval, né? Que na verdade o carnaval ele é como se fosse uma festa meio junta, assim. Depois é uma festa que faz parte, né, desse meio. Você continua. Mas mesmo a Via Sacra, né, sendo um teatro perpétuo que ficou para a história e que não vai acabar. Que não vai acabar, né, encenado em vários países, cidades. Com o passar dos anos, o teatro de rua ele vai perdendo o ar religioso. Ele vai perdendo esse ar religioso mesmo, essa importância religiosa, e vai se tornando o que a gente chama de laico. Voltado praticamente só para religião, entre aspas. Né? Porque ele era totalmente voltado para religião, para ensinar alguma coisa dentro da Bíblia, alguma história bíblica. Ele era totalmente assim, o teatro de rua. Mas aí ele perde um pouco esse ar com o passar dos anos. E aí ele volta ao teatro laico, ou seja, o teatro qualquer, sem religião, né? Não apenas voltado para a religião. Então ele perde um pouco e aí entra várias outras encenações e várias outras artes populares, né? Então quando ele perde esse ar religioso, ele começa a ganhar espaço para poder apresentar algo da sociedade. Sim. Vamos deixar claro aí que quando a gente fala assim, perdeu, virou qualquer, você pensa que perdeu potência, muito pelo contrário. Não, aí na verdade ele ficou mais forte, porque isso aí é que nós se queremos mesclou destacar. Com as necessidades da sociedade. Viu a importância? Né? E aí ele não é só religioso, aí ele pega o ar social, o que a população está necessitando, quais são os interesses da população. Então no caso do Brasil, como nós tínhamos indígenas, negros, né, africanos, portugueses, então fez uma mesclagem nisso. Então eu trouxe cultura, né, que aí entrou para a arte, para as encenações dos africanos, dos indígenas, então dos portugueses. Então fez uma mesclagem geral, que aí é a que a gente chamamos de então a cultura brasileira, que é esse mesclar. Uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. E isso entrelaçou, isso entrou também nas artes cênicas no Brasil. É como se fosse assim, tiraram nós da igreja, certo? Vamos tirar a igreja das apresentações e vamos trazer algo do povo. Mas o que é o essencial para que a gente apresente, para que não perca totalmente o ar da igreja? Vamos fazer a Via Sacra, certo? Mas por outro lado, vamos apresentar também algo nosso, algo que é nosso, nossa raiz. O que seria? E aí começou as festas populares. Isso. Certo? Certo. Tanto é que, vamos voltar no carnaval, a gente já está falando muito do carnaval, porque ela é o carro-chefe assim, do Brasil hoje, né? Mas temos vários outros que nós vamos citar aqui também. Porque para você fazer o carnaval, você tem várias alas que você não pode modificar, certo? Tem a ala das baianas,
tem a ala dos batuque e várias outras que você tem que levar, porque ela reflete uma história ali dentro dela, né? E todo carnaval ele tem que ter um tema, ele tem que ter o começo, meio e fim. E ele é praticamente uma história contada. É uma obra de arte contada, né? Tanto que vai passando, quem está narrando vai contando a história, o porquê daquilo ali que está acontecendo. Isso. Então, para quem gosta de carnaval, sabe que tem toda uma história envolvida ali, um enredo, tem toda uma história envolvida ali. Tem sim. Né? Não é algo que eu particularmente aprecio, mas como professora de arte, como alguém que é amante da arte, que gosta, a gente ensina, mostra que tem a ver com a nossa cultura, né? De onde nasceu, como foi. Tanto que se fala assim, Brasil, lá fora fala carnaval. E futebol. Né? É isso, nós somos conhecidos mais por isso. Mas faz parte, sim. Assim também como outras manifestações populares, como o Bumba Meu Boi, né? É uma manifestação popular. Maracatu. Aqui na nossa cidade hoje, Santa Helena do Goiás, ou Santa Helena de Goiás, né? Vê se você consegue trazer sua memória aí rapidinho. Uma manifestação popular, que é o teatro de rua, que represente a cidade. Não vale a Via Sacra, tá? Não vale. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu posso citar um aqui. Cite. Bom, aqui em Santa Helena tem algo que eu gosto, muito tempo que eu não pratico, mas eu gosto e muito, né? Que o professor Gilmar Itacarambi, que é o maestro aí, que conhece muito disso também, que ensina muito, que é catira. Olha aí, a catira. Tem a catira, né? Tem um que eu acho que é mais popular que a catira em Santa Helena. Eu acho, né? Eu tenho pouco tempo de Santa Helena, assim, poucos anos de Santa Helena, né? Só tem 8 anos aí em Santa Helena só. Mas tem também a Folia de Reis, né? Que é bem popular em Santa Helena, né? Gente, a Folia de Reis é religiosa, né? Porque é dentro da igreja, mas ela representa também algo local. Ela representa algo da cidade, da população. Algo da população, uma necessidade do povo, né? Isso. E é um movimento cultural popular. E que se volta lá pra Grécia, que é uma ligação do teatro com o sagrado. Isso. Tá vendo que não foge das origens? Outra coisa que nesses últimos anos a gente teve muito, né, representando a nossa cidade, é as festas nordestinas. Isto. Nós estamos no Centro-Oeste. Mas por ter vários nordestinos na cidade que vieram a construção e tudo, permaneceram, trouxeram famílias e moram na cidade, então foi uma sacada de gênio do pessoal que governa a cidade, que trouxeram a Feira Cultural Nordestina. Isso. O que virou um sucesso e hoje todo ano se é feito. E aí tem todas as manifestações, né? Traz toda a cultura nordestina, o que eles gostam, o que não gostam, desde comida típica a vestes, né? A ornamentações, né? E manifestações artísticas nordestinas, de música, teatro. Inclusive o Sonhaste já participou de praticamente todas elas. Em todo o Sonhaste está. Né? Então são movimentos culturais populares, tá? Que são teatro de rua. Então o teatro de rua, ele não perdeu o seu nome, nada disso, nem sua essência. Não, ele continua aí, tá? Só que aí, como ele se mesclou com as necessidades da sociedade, então o povo às vezes deu uma esquecida, né? E o teatro de rua, ele pode ser feito tanto em conjunto como sozinho. Isso. Vale se lembrar, assim, mas por que eu tenho que aprender isso? Essa pergunta de novo. Porque nesse módulo você está aprendendo sobre a história do teatro. Como o teatro chegou, de onde veio, por onde passou, né? Então, é essencial você ter essa base, tá bom? Tanto que, se eu te perguntar quando que o teatro perdeu força e quando ele ganhou força, que essa é uma pergunta que sempre as pessoas vão te fazer, lembra que a gente falou que ele ganhou força dentro da igreja e por ganhar força ele foi tirado? O teatro ganhou tanta força nessas festas culturais, manifestações e tal, e o teatro era uma potência também no Brasil,
que foi na ditadura, que o teatro foi oprimido e perdeu a sua força, né? Pelos governantes e tal, parou. Agora como a gente porque quer, era do jeito que a uma gente quer. forma do povo manifestar, né? Isso. Então o povo falava, então o povo dava as indiretas, e aí na época da ditadura não podia, então foi reprimido. Foi né? reprimido, Então, então era presos, apanhavam na rua. Tinha sim, mas era mais fechado, Então, assim, escondido. na verdade, assim, aí tinha aqueles que eram comprados ou a favor, né, da ditadura, dos governantes da época, para falar o que eles queriam que falasse. Né? Então, assim, aí se tornou um teatro meio que mecanizado. né? Não era totalmente do povo, né? Era o que eles queriam passar. Isso. E na década de 80 foi quando o teatro voltou com toda a sua força, mas com um meio social, né? Lembra que lá em Roma, nós falamos na segunda aula, que lá em Roma o pessoal pegou o teatro porque não estava em favor de como estava sendo governado e usou o teatro como forma de comédia, de sátira, para poder falar o que estava pensando sobre o governo sem ser oprimido. Com o teatro aqui no Brasil foi a mesma coisa em 80, nos anos 80, né? Nos anos 70, 80, por ali. Ele pegou e voltou com força total para poder falar o que queria para os governantes, né? Mas em forma de sátiras, em forma de comédia. Fazia o povo rir, mas falando a verdade para ele, né? E aí a gente tinha essas manifestações, a gente tinha todo esse movimento, né, cultural a favor da população, ou como forma de protesto, tá? Que isso tudo acontecia nessa época, nessa década de 80. Então o teatro aqui no Brasil, ele pega esse movimento social, e aí ele pega esse movimento social como uma forma de protesto também. Então lembra, o teatro como meio de comunicação. Então ele nessa década de 80, tanto para abrir os olhos da população ou para se manifestar contra o governo ou contra alguma coisa que o povo estava achando ruim, eles usam o teatro, né? Como foi isso que foi dito, as sátiras, o teatro de humor, mas com aquela pitada de, né, aquelas alfinetadas para dizer a verdade, né? Então eles usam o teatro para isso, né? E aí o teatro então volta-se para o social, né? Mais uma vez, ele é utilizado aí com força total nessa época para o social. É isso aí. E uma pergunta assim que para quem quer começar e tal, como era feito o teatro de rua, literalmente, ou como é feito o teatro de rua? Então o teatro de rua ele é mais aberto. Ele é aberto, ele não tem assim uma regra única, porque ele tem 100 locais abertos, né? E ele não tem aquela coisa que é de local fechado, que é assim, tudo começo, meio e fim, tudo certinho, esquematizadinho. Tem o ensaio, né? Tem começo, meio e fim, mas ele conta com o imprevisto, né? Porque o teatro de rua, gente, tá passando o carro, o cachorro entra no meio, a criança começa a chorar, alguém grita contra o teatro lá. Sempre tem alguém, né, que entra no meio da cena. Sempre tem, seja uma criança, um bêbado, um cachorro. Né? Alguém meio desavisado. Uma vez a gente estava encenando e o negócio foi tão real, foi numa escola. E tava tão real a encenação, tão real, que o menino se levantou, a gente tinha feito uma pergunta, né, em forma do teatro, e o menino se levantou e ele quis responder, e aí ele entrou no meio e foi responder, então ele começou a ser parte do teatro. Isso. Né? Então, o teatro de rua, uma das grandes vantagens dele é saber interagir com o meio em que ele está. Então ele tem que saber interagir com tudo que está em volta dele, sem perder o rumo ou sem perder o seu objetivo, né? A mensagem central a ser passada. Ele sempre tem que ir preparado para essas ocasiões, né? Porque sempre vai acontecer algo que está fora daquilo que você planejou. Mas se você está preparado para essas interferências, você usa tudo que está ocorrendo ali para incrementar a sua apresentação, a sua peça.
né? Então você sempre tem que estar ligado nesses pontos para usar as pessoas, o meio, porque tem carro de som, tem propaganda, tudo passando. Isso. Então você usa a criatividade para poder melhorar ainda mais. Isso. E aí tem que estar atento, e aí é onde tem um jogo de cintura, né? O saber o improviso para você saber como que faz. Então, pessoas que não sabem muito bem improvisar, pessoas que têm dificuldade em pensar rápido, às vezes o teatro de rua não é um bom começo para ela. Porque às vezes ela tem que aprender, ela tem que começar a ter essa malícia, né, do improviso, de não se chatear quando alguém te xinga no meio da apresentação, que isso Ficar acontece, de cara feia. ficar de cara feia, mudar. Então, não pode ter isso. Então a gente tem que usar tudo essas coisas que acontecem ao nosso favor e não contra a gente. Né? Como já aconteceu em escola também, pessoas se levantarem contra a apresentação porque não gostou, porque tocou diretamente numa ferida da pessoa, algo que ela estava passando e que ela não gostava, era algo que ela não queria mexer, queria deixar escondido. E apresentar a escola é realmente uma tarefa difícil, porque alguns vão gostar, outros vão estar lá por obrigação e outros vão odiar, vão ficar de cara feia e pode até fazer uma piada ou algo parecido. Mas aí você pega essa situação e leva a seu favor. Quem sabe na hora você cria até um personagem novo. É verdade. Né? Você usa essa pessoa como sem desmerecer ela, mas você usa tudo ao seu favor e as pessoas vão amar, inclusive essa pessoa, que isso já aconteceu com a gente, uma escola aqui da cidade. Né? Uns alunos que estavam lá estavam de cara feia, estavam irritados. Eu usei eles, abracei eles, continuei na peça, mas abraçado com eles. Né? Isso. E quando ele se viu assim, ele ficou assustado e já entrou na peça e já mudou toda a situação e foi tudo ótimo. Né? Mas algo também interessante, quando a gente fala teatro de rua, a pessoa pensa que o teatro ele tem que ser feito literalmente só na rua. É isso que eu tava pensando aqui. O pessoal fala assim, vocês estão falando teatro de escola, mas não é teatro de rua? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Teatro de escola, teatro de rua, teatro de igreja? O que é isso, gente? Por que se chamou... Por que hoje nós falamos teatro de rua? Porque lembra lá atrás quando a gente falou que foi feito todo um teatro para ser apresentado lá, com todas as púlpitas, e o teatro e as pessoas que faziam teatro no Brasil na época não podiam entrar? Pois bem, continuaram na rua, entre aspas, porque não tinham um teatro próprio. Então eles podiam apresentar nas lojas, na rua, na praça, escolas, eventos culturais, escolas, igrejas, em qualquer lugar. Diferentemente de quando você tem um teatro, onde você só apresenta ali. Tipo, todo sábado tem apresentação de teatro no teatro. Isso, né? No local de exposição cultural. Isso. Né? Vai ser só ali. Então, quando você tem um local próprio que você é apresentado ali, você perde o nome de teatro de rua e se torna um teatro fixo. Né? Se torna um teatro fixo. Porque aí vai pro nome teatro, né? Que é local de onde se vê, de onde se aprecia, né? Ou teatrão, né? Como se diz em grego. Olha eu falando grego, gente. Então, o teatro de rua pegou esse nome teatro de rua porque ele não tem um local próprio, não tem um local único de se apresentar. Então ele pode se apresentar em qualquer lugar, né? Em qualquer local que fala assim, apresenta ali, vamos, né? Perde o nome teatro de rua quando ele falou, quando acontece isso, como o Gomes falou, que tem um local específico que se apresenta só ali. Então, por exemplo, aqui em Santa Helena vamos ter a Casa Cultural. Então vai apresentar peças lá só na Casa Cultural. Então não é mais um teatro de rua, é um teatro da Casa Cultural, né? Então teatro de rua é porque ele não tem um local único de apresentação. Ele apresenta em vários locais e ele se mescla ali em todos aqueles locais, né? A gente gosta de apresentar, né? Se tiver um local único, a gente apresenta num lugar único. Mas nós gostamos de andar, o teatro de rua. Porque o teatro de rua ele tem a sua própria magia envolvida, a sua própria essência ali envolvida, que é você usar tudo, como a gente falou antes, ao nosso favor. Seja barulho, você nunca sabe quem vai estar lá no local, você nunca sabe. Quando é o local fixo, você até sabe mais ou menos, as pessoas que vão estar lá. Mas quando é de rua, é pessoas que estão indo para o trabalho, pessoa que está passando em escola. Quando a gente vai aqui tem a pista de caminhada, né, que a gente vai para lá, você nunca sabe quem vai estar. Às vezes pode estar cheio, às vezes pode estar vazio,
mas tendo uma pessoa é o suficiente. Isso. Apenas uma pessoa. Uma pessoa sendo transformada, a gente já fica feliz. Isso mesmo. E nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, nós temos também o teatro de rua, que é feito com uma única pessoa, em locais específicos, como dentro do metrô, né? Ou dentro de ônibus. Na rodoviária. Rodoviárias, né? Então, é uma única pessoa, ela pode ir caracterizada ou não, né? E aí ela começa a transmitir a mensagem dela, tá? E aí ela usa pessoas ali em volta a favor dela, tá? Para entrar na encenação junto. Então, em Brasília, eu falo de Brasília porque eu morei lá, nasci lá. Então, lá tem o famoso teatro que é dentro dos ônibus, né? Ônibus e metrô. E é muito famoso. E eu lembro vendo eles encenando como eles têm que ter um jogo de cintura. Primeiro porque é sozinho, né? Então ele tem que improvisar tudo. Pessoas cansadas. Não tem ninguém pra entrar quando ele errar. Então quando ele errar, ele tem que dar um jeito ali e continuar. E tem muito das pessoas que se levantam contra. A favor e contra. Então às vezes você tá dentro do ônibus, cansado, né? Lá demora 2 horas pra chegar no seu destino, 1h30, 2 horas. Então o povo tá cansado, aí o povo não quer barulho, às vezes grita e briga, cala a boca, não sei o quê. Então ele usa toda aquela situação adversa a favor dele, né? E são teatros muito, muito lindos. Os teatros também tem teatro em paradas de carro, ciclovia, não é ciclovia que chama, faixa de pedestre, sinaleiro, né? Então tem também aquele pessoal que fica fazendo, né, malabarismo e tudo. Isso é teatro também, gente. Isso faz parte. O circo faz parte do teatro. Sim, um teatro circense. Isso, tá vendo? O menino tá afiado aqui. E a importância? Porque as pessoas falam assim, tá, mas teatro legal, tá. Mas o que o teatro muda na sociedade, assim, dentro de uma cidade que investe em cultura? A resposta. Vem para ajudar a ensinar as pessoas a pensar, a raciocinar, né? E trazer essa diversidade, fazer com que as pessoas cresçam e amadureçam, principalmente, né? E contribui, né, na diversificação, né, da forma de pensar, da forma de criar, né? E ele ajuda, incentiva milhares de pessoas, gente, a saírem da sua zona de conforto e buscar coisas novas, e buscar novos desafios, novas aventuras, porque o teatro mexe com a imaginação. As artes cênicas mexem com sua imaginação, mexe com o seu corpo, mexe com suas emoções, mexe com seus olhos, com seu brilho. Então ele mexe com toda essa estrutura, e ao mexer com toda essa estrutura, ela tira a pessoa da zona de conforto e coloca ela no lugar onde ela tem que se mexer, ela tem que movimentar, ela tem que fazer algo diferente. É isso aí. E depois dessa linda demonstração, finalizamos esse módulo, né? Onde nós falamos sobre a história do teatro. E agora, no próximo módulo, nós vamos entrar em algo mais maciço, onde vocês realmente estão esperando, né? Sim, a história do teatro é linda. Tem muito mais conteúdo que nós possamos passar depois. Isso, né? mesmo. E nós vamos falar como que o teatro fala, como que o teatro pode ser usado como meio de comunicação, né? Usando o nosso corpo. E nós vamos ter algumas aulas, quem sabe algumas aulas, né? Mostrando como se fala com o corpo, né? Sem um único som sair da sua boca. E como você pode utilizar isso, tanto no seu dia a dia, tá? Como no teatro em si. Seja no teatro de rua, seja o teatro, né, num local específico, seja como você desejar. Tá? Que espero que você seja um amante das artes, assim como nós somos, assim como nós adoramos dessa aula. Espero que você tenha gostado muito e se aprofundado no assunto. Um pouquinho de história do teatro para vocês. E agora sim, vocês têm uma base para poder falar sobre teatro com qualquer pessoa. Isso. Nos vemos no próximo módulo. Um abraço para vocês e até lá.